Bom, uma outra pergunta que eu recebi foi, essa daqui bem mais avançada, viu? Focar em dividendos ou em valorização de ações a longo prazo e só então dividendo. Bom, essa pergunta merece uma live só por ela mesma, mas eu vou tentar resumir e de forma bem mais simplificada. Bom, primeiro, dividendo, né? O que é dividendo? Eu já falei de ações, né? Ações são um pedaço da empresa que ela disponibiliza na Bolsa de Valores para a gente adquirir, para as pessoas investirem e virarem sócias dela. Agora, o que é um dividendo? Quando a empresa ela beneficia os seus acionistas, então quem comprou as ações dela vira um acionista, e aí assim a empresa tem algumas formas de beneficiar esse acionista por estar acreditando no trabalho dela. E uma dessas formas são os dividendos. O que são os dividendos? Eles são basicamente pegar o lucro da empresa no ano, pega o lucro dela, o lucro líquido já descontado de impostos e tudo, e dá uma parte desse lucro para as pessoas que são acionistas, para os acionistas, ou seja, para as pessoas que estão acreditando na empresa. Essa é uma das formas boas de remunerar. E aí que tá, tem algumas empresas que dão bastante dividendos, pagam bastante dividendos, outras que pagam bem menos dividendos. O que vai variar? Empresas que tendem a crescer muito, que são as growth, ou seja, de crescimento, empresas de crescimento, elas não costumam pagar tantos dividendos ou pagam ou nem pagam. Por quê? Porque usam esse dinheiro para crescer mais. E o acionista ganha com essa empresa? Ganha como? Com ela crescendo mais, a própria empresa vai ser mais valorizada, a ação vai custar mais, você vai conseguir vendê-la mais caro. Agora, com a empresa que paga mais dividendo, são empresas que já são mais sólidas, já são bem expandidas, e a intenção dela é de valorizar quem é o acionista. Então elas retribuem através desses dividendos. Esses dividendos tem no Brasil, por exemplo, empresas que pagam muito dividendo. Os bancos grandes, seja o Banco Itaú, seja o Santander, enfim, bancões, os famosos bancões, pagam mais dividendos porque já são grandes e não precisam de fato crescer mais, e sim estão valorizando quem está investindo no banco. Bom, e aí ele vem me perguntar, né? É melhor focar em dividendos ou na valorização das empresas? Ou seja, é melhor focar numa empresa que está te pagando mais dividendos, ou é melhor focar em uma empresa que está te pagando, está crescendo, está focando em crescer? Bom, essa aí é uma discussão já muito grande, vasta. Eu não quero passar uma informação tão simplificada assim, então eu resolvi pegar um artigo científico. Esse artigo científico já é um pouquinho famosinho, é um artigo científico internacional, já feito com várias empresas. Nele mostra que as estratégias, a estratégia de dividendos, de focar em empresas que dão dividendos, ela não paga, ela não é válida o suficiente como simplesmente você não focar em dividendos, mas ver os outros fatores que são importantes. Por exemplo, se a empresa está crescendo, ou se a empresa te dá retribuição de outras formas, pagando suas dívidas, enfim, outras formas. E aí nesse artigo ele mostra justamente isso. Ele mostra que empresas as pessoas que focaram só em dividendos não tiveram uma boa rentabilidade comparada a empresas que focaram de outras formas de retribuição do acionista. Isso é porque eu gosto bastante de botar coisa científica, coisa que não é simplesmente uma opinião, dá mais validade, eu acho. Bom, voltando aqui, não devendo... tá. Bom, em relação às ações, uma última coisa, os grandes acionistas sempre pensam a longo prazo, seja de ações, seja de renda fixa. Então, um grande erro que eu vejo, e é comum em pessoas que estão começando, é não focar no longo prazo. Ou seja, são pessoas que tendem a ser imediatistas. Elas colocam o dinheiro investem o dinheiro em alguma coisa, mas elas já esperam um resultado imediato. E isso não acontece em basicamente nenhum ativo. O que é uma estratégia que realmente é adotada pelos grandes investidores? O Warren Buffett, que é um nome muito famoso, que você agora entrando no mundo dos investimentos vai conseguir ouvir bastante, é um senhorzinho hoje de 90 anos, que é considerado, se não o maior, um dos maiores investidores da bolsa de todos os tempos.
E ele ainda é CEO de uma das maiores empresas do mundo, que é a Berkshire Hathaway, que essa empresa ela tem várias outras empresas dentro dela, e como por exemplo a própria Apple que eu citei. E ele, com 90 anos, ainda hoje foca no longo prazo. O que ele fala, inclusive, ele deixou já no testamento dele que a riqueza dele vai ser destinada para o longo prazo, para manter a ideia que ele teve desde o início. Inclusive, ele não nasceu bilionário, ele se tornou bilionário investindo e sempre focando no longo prazo. Bom, em termos de perguntas ao vivo, online aqui, ao vivo, me mandaram aqui, é possível começar a investir mesmo antes de começar a trabalhar, no caso de um estudante universitário, por exemplo? Bom, essa pergunta é muito boa. É possível? Sim, extremamente. Uma coisa muito comum, inclusive eu vejo, com os próprios colegas médicos, por exemplo, me falarem já, por exemplo, eu tenho pouco dinheiro, não tenho como investir, vou deixar na poupança mesmo. Na verdade, hoje em dia, se você for investir, por exemplo, no Tesouro Direto, o investimento mínimo no Tesouro de Selic é de R$35, R$35,90, se eu não me engano. Ou seja, você vai ter isso na carteira, entendeu? Possibilidade você tem inúmeras, seja no Tesouro Direto, seja na própria tirada da poupança, nem que seja para passar para uma conta Nubank ou de um banco digital que está rendendo 100% CDI, já para tirar a diferença em relação ao quanto que está a inflação. Como assim? Como eu postei no vídeo essa semana, o grande problema da rentabilidade da poupança e o porquê que falam que dá prejuízo, e de fato dá, é que ela rende menos do que a inflação. E o que é a inflação? É o tanto que os preços das coisas estão subindo. Então, cada vez mais, se você está pagando mais caro pelos produtos, mais caro, você precisa ganhar mais ao mesmo tempo. Mas isso não é acompanhado com o rendimento, por exemplo, da poupança. A poupança ela rende 70% do CDI no frigir dos ovos. E hoje, inclusive essa semana, foi lançado o relatório Focus. O relatório é um relatório do Banco Central. Ele mostrou o IPCA, estou até com ele aqui, ó. O IPCA projetado para essa semana, para esse ano, na verdade, para esses últimos 12 meses, de mais de 4%. Deixa eu só reduzir aqui. Aí. De mais de 4%. Ou seja, se uma inflação de mais de 4%, significa que você precisa render pelo menos 4% para conseguir ganhar dinheiro a partir disso. Enquanto você não chegar sequer nesses 4%, você vai estar tendo prejuízo. Na sua conta, você vai estar vendo aumentar, então você tinha R$100, você vai passar a ver 101, 102, porém aqueles R$100 vale cada vez menos, entendeu? Mesmo que você está vendo aumentar, é um aumento meio falso, porque ele vai valer menos, você vai conseguir comprar menos coisas. Então, voltando lá na pergunta, um universitário consegue investir? Consegue. Igual eu falei, com R$30, tem ações, por exemplo, consegue investir em ações. Tem ações que custam menos de R$5 uma ação. Você não precisa começar a investir com muito. Na verdade, ninguém começa investindo com muito. Nem sequer os que hoje são bilionários. O próprio Warren Buffett começou quando criança, começando com poucos dólares. Só que a principal coisa, é o que eu falei. Primeira coisa a ser avaliada, a reserva de emergência. Não subestime a necessidade de uma reserva de emergência. Só com a reserva de emergência que você vai ter certeza que você vai ter uma segurança para conseguir começar a investir. Sem ter essa reserva de emergência já feita, você vai estar se arriscando. E o Covid conseguiu mostrar isso bem para a gente. Bom, vamos lá. Uma outra pergunta e Bitcoin? É um bom investimento para perfil conservador? De jeito nenhum. Bitcoin, para quem não conhece, é uma moeda, né? É uma moeda já online, virtual, não existe fisicamente falando. É um investimento que hoje em dia atrai muito mais curiosos do que de fato entendedores, e por conta de que ele teve uma grande rentabilidade, um aumento no seu valor. A moeda teve um aumento assim, absurdo do seu valor nos últimos anos. Então é muito comum das pessoas, principalmente quando verem que alguma coisa está explodindo valores, ir lá e comprar, sem nem saber o que está fazendo. E nesse caso, o risco é extremamente alto, porque isso é basicamente uma especulação.
Ou seja, estão se especulando que o valor vai continuar a aumentar. E não necessariamente isso é uma realidade. Principalmente para um perfil conservador, como foi a pergunta, perfil conservador ele tem uma tendência a tolerar pouquíssimo risco. Então, até ações já costuma ser difícil, mas dá para começar a colocar um pouquinho em ações para a pessoa ver, mas depois de já ter começado na renda fixa. Então, existe um passo a passo que não deve ser pulado, porque senão vai acabar tendo prejuízo ao invés de rentabilidade. No caso do Bitcoin, então, seria assim, para quem já é um perfil mais agressivo, né, nem moderado, mais para agressivo, de especulação, e um perfil que permita que seja uma pessoa com bastante conhecimento, e outra, que permita a pessoa entender o quanto também ela vai investir. Em coisas que são muito especulativas, que são produtos que são muito voláteis, a tendência sua e a necessidade de investir uma pequena porcentagem de capital. Porque se você perder muito ou se tiver uma baixa muito grande, você vai perder muito dinheiro, entendeu? Assim como se tiver uma alta muito grande, você vai ganhar? Sim, só que você nunca às vezes vai saber a hora de entrar ou de sair. Esse é um grande problema também. Então, perfil conservador. Na verdade, todos os perfis comecem na renda fixa, comecem de pouquinho em pouquinho mesmo. Por exemplo, o universitário. Começa na renda fixa, vê tesouro direto, vê um CDB, vê um LCI, um LCA, um CRI. Um CRA já é os valores maiores, mas enfim, começa na renda fixa, conseguindo ver a rentabilidade aos pouquinhos para depois ir para pensar em renda variável. Na renda variável, o ideal seria começar com um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é já uma gestão para dividendos. O que eu tinha falado sobre dividendos, inclusive mostrei o artigo, ele é para ações. Fundos imobiliários é uma maneira muito bacana de você conseguir investir no mercado imobiliário sem ter que pagar, por exemplo, comprar um apartamento. O dinheiro que você compra um apartamento hoje, e aí você vai pôr para alugar. Você tem alguns riscos. Quais são esses riscos? Por exemplo, da vacância, é o primeiro deles. Ou seja, simplesmente o apartamento ficar vazio, você não conseguir alugar, ou às vezes não conseguir alugar pelo valor que você quer. Você vai ter toda a burocracia de mexer com aquilo e valores que você vai ter que despender por conta dessa burocracia. E ainda o risco do crédito, que é simplesmente da pessoa não pagar para você. O fundo imobiliário veio meio que para simplificar isso. O fundo imobiliário ele tem um gestor, é um fundo, ou seja, tem um gestor que recolhe dinheiro, acionistas, né? Recolhe dinheiro de acionistas, e esse dinheiro desses acionistas, ele vai comprar imóveis, e nesses imóveis serão disponibilizados para aluguéis. Quando disponibiliza os imóveis para aluguéis, vai ter um rendimento mensal, e a maior parte desses rendimentos vai ser passada aos acionistas de volta, em formas de dividendos. O bom desses dividendos é que eles não são tributados por imposto de renda. Dividendos no Brasil ainda não são tributados. Estão querendo, na verdade, mudar essa questão de tributação. Mas até agora ainda é isento de imposto de renda. E quando você recebe aluguel, lá você tem um apartamento, está recebendo aluguel, você tem que pagar imposto de renda, além de gerar toda a questão da burocracia. Nesse caso, não tem. E outra, a burocracia você nem vê, né? Você comprou o fundo imobiliário, você vai estar rendendo mensalmente. E aí tem a estratégia que seria tipo um montinho-montão. Você vai recebendo esses dividendos mensalmente e inicialmente, principalmente quando você tem uma quantidade pequena de fundo de valor em cada fundo imobiliário, você vai recebendo às vezes centavos de dividendos. Só que esses centavos que vão se juntando, você vai comprando novas cotas e vai formando a famosa bola de neve. Porque você recebe o dividendo, junta, compra mais uma cota. Vai lá, recebe o dividendo, junta e compra mais uma cota. Cada vez mais você vai recebendo mais dividendos. E aí, ao final de alguns anos, a intenção é de viver de renda passiva. Ou seja, você não vai estar trabalhando, mas você vai estar recebendo dividendos de forma que você consiga até viver, custear seus gastos tradicionais com esses dividendos. Bacana. Enfim, a outra pergunta que veio aqui valores maiores, começa com quanto, por exemplo? Bom, valores maiores, a gente tem que pensar em formar uma carteira, né?
Na verdade, uma carteira tem que ser pensada desde o início, seja valores pequenos ou valores grandes. Por exemplo, uma pessoa que tenha R$ 35, R$ 35,90 para investir. Bom, isso não dá quase nada? Não dá, mas dá o Tesouro Direto que eu falei, o Tesouro Selic. Você consegue comprar ali uma cotinha e já começar. Quando você já tem um valor maior, já tem um patrimônio a ser investido, a primeira coisa a definir, antes de qualquer coisa, é o seu perfil de investidor. O que é esse perfil de investidor? Perfil de investidor é justamente decidir se você é um perfil mais conservador, ou seja, tolera poucos riscos, tem uma certeza de que, quer a certeza de que o seu capital não vai diminuir, você não vai perder dinheiro, mas que você vai ver ele aumentando de maneira mais lenta. No caso do moderado, é aquele que já consegue permitir um pouquinho de volatilidade, já quer mais um pouquinho de risco, mais de retorno por esse risco. E já no agressivo é aquele que coloca mesmo o negócio para funcionar e vamos lá e não tem tanto medo de risco. E, é claro, todo risco tem que ser calculado e ver de acordo com o seu perfil se faz sentido. Mesmo os agressivos, eles têm que calcular o risco para entender se isso vale a pena. Não vai investir tipo, em Bitcoin só porque está rendendo, está aumentando demais e vou investir. Porque quando cair, e inclusive recentemente, a questão do Bitcoin, recentemente caiu o valor do Bitcoin importantemente e muita gente teve um bom prejuízo. Bom, no caso, aí você definiu o seu perfil, se é conservador, moderado ou agressivo. De acordo com o seu perfil, você vai definir o quanto de porcentagem do seu patrimônio você vai querer em cada coisa, em cada ativo, em cada parte de investimento. Ou seja, por exemplo, um perfil mais conservador, ele vai ter grande parte do patrimônio dele em renda fixa, porque ele tolera pouco risco. E é principalmente para pessoas, por exemplo, que já são aposentadas, ou mesmo para pessoas que são conservadoras já de natureza, que vão tolerar pouco risco, a imensa parte do patrimônio dessa pessoa tem que ser em renda fixa, pelo menos 80%. Um pouco de risco, ou seja, 80% em renda fixa, 20% em renda variável. Existem, por exemplo, as plataformas que quando você coloca o seu perfil, elas já mais ou menos te indicam o quanto colocar, mas isso eu ainda acho que o ideal é você ir definindo por você mesmo. Por quê? Porque eu não gosto muito de receitas genéricas. O ideal é você, cada um, ver mais ou menos a quantidade que você vai colocar em cada ativo. No caso de um perfil mais moderado, consegue, por exemplo, já ter uma renda variável um pouquinho maior. Não vai apostar, não vai colocar 50% do patrimônio em renda variável, mas já vai conseguir investir em ações, em fundos imobiliários, em empresas estrangeiras, enfim. Agora, num perfil mais agressivo, esses vão ter uma pequena parte do patrimônio em renda fixa. A maior parte do patrimônio às vezes vai ser em renda variável. Tem alguns que são muito agressivos e tem só renda variável. Não é o indicado, mas sempre, lembra, essas porcentagens, essa quantidade é sempre desconsiderando já a reserva de emergência. A reserva de emergência não conta nessa quantidade. A reserva de emergência tem que estar lá para qualquer tipo de perfil, para qualquer tipo de investidor, para garantir que se alguma urgência acontecer, você esteja protegido. Beleza, e agora me perguntaram aqui, tem um pouco disso, mas posso usar. Em relação ao Tesouro Direto, o Tesouro Direto, igual eu falei, no Brasil não existe nenhuma aplicação mais segura do que o Tesouro Direto. Por quê? Porque quem está garantindo é o governo. Na pior das hipóteses, o governo vai colocar mais dinheiro e vai te pagar. Na pior das hipóteses, o país tem que estar quebrado para o governo não te pagar. Ou seja, tudo já tem que ter ido para o buraco para o país não conseguir te pagar, entendeu? Existe algum ativo mais conservador e mais seguro do que o Tesouro Direto Nacional? Existe, fora do país. Por exemplo, o tesouro que tem, seria a versão do nosso Tesouro Direto, por exemplo, americano, os T-bonds, enfim, outras versões dele, que aí sim, só que aí ele não vai render praticamente nada. Ele praticamente não tem rendimento nenhum, mas é porque você tem a certeza que você não vai perder aquele dinheiro. Então, assim, existe mesmo para o perfil mais conservador possível,
inclusive formas até na renda variável, que você consegue mitigar seu risco e aumentar um pouquinho o seu retorno. E principalmente em questão de conseguir renda passiva, ou seja, pegar dinheiro, receber dinheiro de maneira recorrente. Por exemplo, existem alguns... No próprio Tesouro tem como você comprar, por exemplo, para receber só no final do título ou para você receber semestralmente. Qual que é a diferença? Quando você recebe semestralmente, ou seja, cada semestre ele for te pagando, primeiro você vai pagar imposto sobre isso todo semestre, então o dinheiro vai ser tributado de maneira todo semestre, e ainda, o pior de tudo, é que além de ser tributado, você ainda não vai conseguir rendimento sobre aquilo que já saiu daquela aplicação. Então, se você pegar só no final, vai render sobre todo o montante. Então, cada vez que for ganhando, vai rendendo sobre aquilo. Agora, quando você vai todo semestre, a cada 6 meses, recebendo uma quantidade de dinheiro daquele investimento, lógico, não vai render sobre aquilo que você tá recebendo e ainda vai pagar imposto toda vez. Uma coisa interessante aqui, eu esqueci de falar, é a tabela do imposto de renda para renda fixa. A renda fixa tem meio que um estilo sobre imposto de renda. Como que funciona? Para ativos que você for deixar até 180 dias, ou seja, até 6 meses, 22,5% de imposto de renda. Quando você passa de 180 dias a 360, ou seja, até um ano que eles consideram, né, vai ter que pagar 20% de imposto de renda. Já no caso de 1 a 2 anos, 17,5%, e no caso de mais de 2 anos, aí já vai para 15%, ou seja, vai caindo 2,5% a cada período. Então você já pode imaginar que quanto mais tempo você conseguir deixar o seu título e deixar até o vencimento final, menos imposto você paga, além do seu rendimento vai ser maior. A renda fixa é essa questão. É importante saber que vai deixar ela até o final. Existe a maioria, antigamente, por exemplo, não tinha nem como você retirar o seu dinheiro de um CDB ou alguma coisa assim. Hoje em dia, em algumas plataformas, algumas corretoras, tem como você retirar esse dinheiro antecipadamente em relação ao período que você contratou, só que não vai ser compensativo, no sentido que você vai ter que pagar, você vai ter que abrir mão de uma rentabilidade maior. Então, se o seu título rendia, por exemplo, 6%, era um pré-fixado 6%. Ah, não, eles permitem que você resgate antecipadamente, mas você vai acabar pagando, eles vão acabar te pagando ali 3%, 2%, entendeu? Então eles vão diminuir a rentabilidade. Então, antes de investir em um ativo de renda fixa, decida primeiro em quanto tempo você quer deixar esse ativo. Por quê? Porque se for deixar menos tempo, não poder deixar o tempo, né, de final, você vai pagar caro por isso, além de pagar imposto sobre isso. Bom, acho que a opinião do primo rico atualmente tem algum viés? Bom, eu não... Difícil de falar, né? Não sei, eu não vou julgar ninguém, né? Não beba água de uma fonte só, porque se tiver contaminado, você está enrolado. Por isso que você tem que colocar o seu... captar de várias fontes. Eu gosto muito de usar fontes oficiais, como eu mostrei aqui, por exemplo, o relatório Focus, eu mostrei o artigo científico. Eu gosto de usar muito coisas oficiais que não vão ter tanto essa questão de viés. Até, inclusive, esse é o problema dos assessores que eu falei, né? Essa questão do viés, só tomar esse cuidado. E outra, para os bons assessores de investimento, uma pessoa que estuda, um cliente que estuda, é extremamente bom e positivo. Por quê? Porque ele não precisa explicar as coisas que ele está fazendo e é muito mais fácil de dialogar e decidir de acordo com o perfil do cliente, porque ele já sabe o que significa cada um dos ativos. Não precisa dele explicar o que é. Entendeu? Tem alguma modalidade que não paga imposto? Bom, imposto de renda tem isenção de imposto de renda. O mais conhecido, a poupança. Aí por isso que as pessoas falam, não, então por isso que eu deixo na poupança. Mas não, calma. Tem modalidades que você não vai pagar imposto e que são melhores e rendem mais que a poupança.
LCI, LCA, o que é isso? LCI, LCA, essas letras, né? CRI, CRA, enfim, todas essas são isentos de imposto de renda. Também algumas debêntures incentivadas, os dividendos das ações que eu falei. Então, assim, o que é essa sopa de letras que às vezes confunde muitas pessoas? LCI e LCA são basicamente títulos de dívida, que são da renda fixa. Vocês lembram que renda fixa são títulos de dívida, que um banco ele empresta dinheiro para alguém e aí ele vai te dar esse título de dívida para você usando o seu dinheiro, ou seja, ele vai emprestar o seu dinheiro para outra pessoa, ele vai ser um intermediário emprestando o seu dinheiro para uma outra pessoa. No caso da LCI, letra de créditos imobiliários, ele vai dar esse dinheiro normalmente para uma construtora, para alguém que vai investir no ramo imobiliário. Já no caso da LCA, que é a letra de crédito de agronegócio, ele vai investir, ele vai dar esse dinheiro seu para o agronegócio. Bom, essas modalidades elas são isentas de imposto de renda. Só que por isso elas costumam render um pouco menos também. No caso do CRI e CRA, que são, aí já só muda o nome da letra, né, a palavra em si, que são certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis de agronegócio. Também são de imobiliários e agronegócio. Muda em relação, por exemplo, a quem está emprestando, quem é o intermediário. No caso da LCI e do LCA, são bancos, como eu falei. No caso do CRI e CRA, normalmente já são financeiras. Existe outro problema da questão do CRI e CRA, é que eles não têm a garantia do FGC. O FGC, que eu lembro do Fundo Garantidor de Crédito, que eu falei, da instituição financeira de até 250 mil, o CRI e o CRA, eles não têm essa garantia. A LCI e a LCA, por ser de banco, eles têm essa garantia. E no caso do CRI e do CRA, tem outro problema, é que o investimento é bem mais alto, ele é bem mais restrito, normalmente cria até mais de 100 mil que você tem que investir para comprar algum. Agora a LCI não, a LCA, a LCI são investimentos bem mais populares. E outra coisa que os CRIs e os CRAs, você está investindo diretamente lá para quem está pegando aquele dinheiro. Então você corre o risco, por exemplo, do agronegócio ou do imobiliário, por exemplo, se deu ruim, a garantia é do próprio, por exemplo, se no imobiliário é do próprio ativo. Então, se é um prédio que está construindo, normalmente eles usam como garantia o próprio prédio. Se é no agronegócio, é a própria fazenda, enfim. Agora já no caso da LCI e da LCA, você não corre o risco do ativo, ou seja, ele não você está emprestando dinheiro para o banco e o banco está emprestando para outra pessoa. Então, o seu risco, na verdade, é do banco. Mesmo que tenha uma falência ou o prédio pegue fogo, alguma coisa assim, o seu risco está atrelado, nesse caso, ao investimento, não ao banco em si, não ao agronegócio, não necessariamente ao imobiliário. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma. Obrigado pelo elogio. O imposto realmente é canseira. Em termos de garantia do FGC, uma dúvida comum. Quais que dão garantia do FGC, né? A própria poupança tem, né? O Tesouro Direto tem garantia do FGC? Não, por quê? Porque ele tem uma garantia maior, que é a do próprio governo. O FGC em si, ele é bem menor, né? É uma instituição privada bem menor do que o próprio governo. Então não precisa no Tesouro Direto. LCI, LCA, CDBs, tudo que são de bancos, letras de câmbio, que são de financeiras, mas também tem a garantia do FGC. E é isso. Bom, estão me perguntando aqui, você disse que o Nubank não é banco. Não é banco. Ela é uma instituição de pagamento. Tem a diferença que eu falei, que no caso de instituições de pagamento, ela não pode emprestar o seu dinheiro para outras pessoas. No caso de banco, ele vive dessa forma. O dinheiro do banco, ele pega o seu dinheiro e empresta para outras pessoas. No caso de instituições de pagamento, ela não pode fazer isso. Então, isso dá uma garantia maior de que o seu dinheiro está lá. Mesmo que a instituição venha à falência, você não vai perder com isso, porque o seu dinheiro não foi para outros lugares. E além de ter a própria garantia do FGC de 250 mil. Então, esse medo que muitas pessoas têm de colocar o seu dinheiro, principalmente a reserva de emergência, nesse tipo de instituição, ele é meio desnecessário.
porque você tem uma garantia boa e ainda tem uma capacidade de movimentar esse dinheiro fantástica, porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue fazer transferências e tudo, coisas que você não consegue deixando a sua reserva de... Bom, vamos lá. O que Nubank ganha com isso? Bom, tem várias formas de ganhar dinheiro, né, além disso. E, na verdade, a rentabilidade... E essa é uma pergunta interessantíssima, por quê? Porque a gente sempre quer ver um dinheiro físico, né, o que vai receber. Mas, na verdade, essas instituições, por exemplo, o WhatsApp, a mesma pergunta eu poderia fazer para o WhatsApp. O que o WhatsApp ganha? Ele é gratuito, você não pagou para ter o WhatsApp. Mas, mesmo assim, é uma das maiores empresas que tem no mundo da comunicação. Então, o que o WhatsApp ganha? Ele tem milhões de usuários, ou talvez bilhões, não sei quantos usuários, mas 300, são vários usuários. E o que isso é importante? Quanto mais gente, o que é o dinheiro? O dinheiro significa que vai para onde pessoas estão olhando, ou seja, para onde a atenção das pessoas está. Então, o WhatsApp, como que ele ganha? Ele ganha tendo milhões de usuários e você não vê uma propaganda sequer. Porém, é uma empresa valiosíssima. Se hoje o Mark Zuckerberg quisesse vender, venderia muito caro. A Nubank, ela mesma em si, ela tem uma rentabilidade negativa. Pera aí, Gustavo, você está falando que ela tem prejuízo? Sim, ela tem prejuízo. E mesmo assim, é uma fintech que é extremamente bem avaliada e cobiçada, hoje valendo mais do que 1 bilhão. E a brasileira é considerada um unicórnio, né, porque passou de 1 bilhão de reais de valor financeiro. E ela ganha justamente tendo clientes. Quanto mais a base de clientes dela aumenta, ela vai ganhar em potencial. Então, pessoas pagam para serem sócias, para pertencerem àquele grupo. Entendeu? Então, isso aqui é interessante. Não necessariamente o dinheiro ele vem diretamente. É muito mais importante, inclusive, uma empresa ter a valorização do branding dela, ou seja, do que ela vale em termos de marca, do que de fato em termos financeiros. Inclusive, isso é interessante quando a gente vai avaliar ações. Um erro muito comum às vezes é de pegar aquele extrato financeiro, DRE, e avaliar ele de ponta a ponta e achar que aqueles índices são unicamente as coisas que correspondem. Então você vai pegar, por exemplo, empresas como a Magazine Luiza, que está sendo comercializada a múltiplas vezes o que ela ganha de fato de dinheiro. Como assim? Se você for comprar uma ação da Magazine Luiza hoje, ela vai estar muito mais cara do que de fato ela está ganhando dinheiro quando ela está comercializando os produtos dela. Uma empresa que está famosíssima recentemente é a Tesla, né, do Elon Musk, um bilionário extremamente famoso pelas suas inovações. Ela está sendo comercializada, vendida, as ações dessa empresa, mas é a muitos múltiplos acima do que ela de fato produz. Ela inclusive já estava sendo assim antes mesmo de produzir sequer um carro. Um carro sequer, ela já estava valendo múltiplos. Por quê? Porque a ideia dela, é o branding dela. Ela investe em equity, que fala. Ou seja, ela investe em poder de marca. Isso vale muito mais do que qualquer dinheiro. Assim como a atenção das pessoas vai para aquilo lá, as pessoas desejam. Inclusive hoje em dia tem uma perspectiva de valorização de empresas de acordo com o perfil dela em termos de conseguir associar rentabilidade com, por exemplo, preservação de meio ambiente, preservação de características humanas, então de pensar nos funcionários e tudo. Esse tipo de empresa ela está sendo muito mais valorizada, mesmo às vezes gerando menos resultado do que empresas que não pensam, que não têm uma certa visão sobre isso e não investem nisso. Por isso, muitas empresas hoje aderem a causas ambientais, enfim, essas questões. Tipo grife de influência, exatamente. As grifes, por exemplo, você pega uma mesma camisa, coloca um símbolo qualquer nela, seja um crocodilozinho, essa camisa vira múltiplas vezes o preço. Isso se chama o quê? Se chama equity, que é justamente o valor da marca, o branding da marca. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Obrigado, obrigado. Pô, saiu aqui. Aí. Bom, acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Então, beleza. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar alguns vídeos, principalmente sobre essa questão do perfil do investidor ainda. Vou postar um vídeo, creio que essa semana, para você, primeira coisa, antes de pensar em investir, conseguir descobrir qual que é o seu perfil de investidor e agir de acordo com esse perfil. E aí, entrem lá, curtam, compartilhem. Eu tenho o meu perfil no Instagram, eu tenho o meu perfil Gustavo Morangoni também no YouTube e também tem uma página no Facebook, Gustavo Morangoni Finanças para Médicos. Mas para todo mundo que tiver dúvidas, tá? Então é isso. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.